Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital. Clique e simplifique. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Diretamente do litoral norte do Rio Grande do Sul, junto à Saba, ao lounge do Sesc e da FEComércio. Nós que aqui permaneceremos com programas semanais, temos o prazer de receber ilustres convidados, sempre em nome do Sesc e FEComércio, Cremers, Vinhos do Mundo, Unicred, Frigorífico Castro, Instituto Ecológico Kaplan, Vivas Alt da Lifar, do Grupo de Med, Aqualocos, GBOX, Unimed Porto Alegre, Banrisul Digital, Oserg Sescope, Celulose Rio Grandense, Gimo e FCDL do Rio Grande do Sul. Eu quero começar pela ponta direita, pelo nosso querido amigo Paulo Pires, presidente da FECOAGRO. Presidente, é uma satisfação. Aqui. Prazer é todo meu, Paulo. É uma satisfação estar aqui com os companheiros de mesa aí para nós discutirmos mais um Pampa Debates. O nosso participante aqui, que eu vou anunciar ele daqui a pouco, mas vou adiantar, o senador Paulo Paim gostou do companheiro. Ele já achou que o termo companheiro ficou... Sempre companheiros. Ninguém nega essa lista. Companheiros é companheiros, né, Paulo? Seja amigos, amigos. Bom, o governador Sartori adotou como é que ele chama quando abre os discursos? Ele anunciou um termo que usava muito o Tarso, né? O Olívio Dutra também usava na abertura dos discursos. Não, senhora? Não, nada disso. Pô, agora eu já vou me lembrar, Ney. Todos e todas? A todos e a todas. Esse mesmo. A todos e a todas. Bom, então eu começo saudando a todos, e aos todas. Companheiros e aos amigos, e dizer, Paulo Sérgio, que é uma alegria muito grande nós estarmos mais uma vez no teu programa importante, onde a gente terá a oportunidade, junto com nossos companheiros de bancada, eu vou pedir a permissão de saudar. Depois tu anuncia o nosso senador já Paim. falamos dele, agora Milton Machado, agora já vazou que ele está presente no programa. Então eu quero desejar aqui a todos um bom programa e tenho certeza que a gente poderá trazer aqui algumas informações importantes sobre a economia, o agro, a política do nosso país, que todos nós temos interesse, tenhamos um Brasil para frente, um Brasil dos nossos sonhos. Tivemos a visão da direita e com o Marum hoje teremos a visão da esquerda. Mas isso é importante, o contraponto é muito importante. Paulo Paim, antes dele, Milton Machado, nosso presidente da ASPC, do Grupo ASPC. Prazer muito grande estar aqui com vocês e participar desse programa, né? Líder de audiência, como sempre. Só isso, Milton? Por enquanto só. Sem companheiros, sem todos, Não, mas já a mesa toda já fez os cumprimentos e tal. Só estranhei o Ney, que só cumprimentou todos. Todas ele deixou de fora. E eu sei que ele gosta. Meu senador, o Paulo Paim, prazer tê-lo aqui. Não, nós estamos falando para um público feminino e masculino. De gênero masculino e feminino, né? Mas quando se fala todos e a todos, está englobando, quer dizer, todo cidadão brasileiro, toda a cidadania brasileira. Senador Paulo Paim, prazer. Bom, Sérgio, eu vou no tradicional, que sempre usei e uso, né? Que é meus amigos e minhas amigas, que estão aqui no estúdio, não só na mesa, mas como também estão aqui na tua produção, enfim, as meninas aí. Foi uma satisfação enorme receber o teu convite ontem, e você me botou a falar com o Maru, não sei se era no ar ou era fora do programa. Não, fora do ar. Eu não faria essa maldade, senhor. Não é maldade, nós temos divergência, mas ele comigo tem eu diria uma atenção muito, uma fala e uma atenção respeitosa. Divergimos e ele ainda brincou comigo ontem, dizendo o seguinte: o meu sonho é você ainda defender a Previdência que eu defendo. Eu digo, é mais fácil eu morrer do que isso acontecer. Mas ele é uma figura, mas é muito bom estar aqui, a nossa
querida Praia Gaúcha, eu que vivo lá em Brasília de segunda a sexta, praticamente, quando eu venho para o Rio Grande, eu digo, enfim, sentindo o vento, tanto do minuano lá na serra, na fronteira, como aqui do mar, eu estou me sentindo em casa. É bom voltar para casa. E lá é um estado de guerra, quase. É como um soldado que cumpriu a missão e agora está voltando para casa. Por isso, estou aqui respirando esse ar também aqui de Rainha do Mar, porque eu estou ali em Rainha do Mar. Ali perto do Pedro Simo. Não, inclusive já conversamos que... Do Ibsen Pinheiro. Vamos ter um churrasquinho lá, já está acertado isso. Quem vai pagar é o Simão. Ele vai... Ah, não, aí não vai sair churrasco. Não vai sair churrasco. Se ele vai pagar, não sai churrasco. Vai sim. Olha... Sabe quando que lá em Brasília nós estávamos lá seguido, nós íamos jantar na casa dele, um jantar excelente feito pela esposa dele. Jamais vou esquecer isso. Simão é uma figura que todos nós respeitamos, independente de partido político, até aquela revista, se eu não me engano, Confidência. E eu fiquei muito feliz, né? Ela vai produzir agora um material onde ela bota Pedro e Paulo, Paulo e Pedro. O meu nome é Paulo, o dele é Pedro. E é uma entrevista com cada um. Oh, maravilha. Foi bom lembrar do Simão aqui. O senhor já falou em Previdência, se debateu tanto, a gente sabe qual é a tese daqueles que defendem a Previdência e nós concordamos com a reforma, que é acabar com os privilégios. Esta é, vamos dizer, o coração de tudo isso. Especialmente porque tem gente ganhando um salário mínimo de aposentadoria, que é a grande maioria do povo brasileiro, e tem outros ganhando aí o teto. E tem gente que ganha mais que o teto, inclusive. Tem gente que tem previdência no Estado como desembargador e tem a previdência nacional como ministro. Tudo isso nós sabemos que existe. O senhor é a favor de manter esses privilégios? Ninguém pode ser favorável. Eu não estou dizendo que se nós estivéssemos lá... Não, se nós... Eu estou dizendo que se eu fosse o coronel da brigada, se eu fosse um desembargador, eu estaria aposentado na mais tenra idade. Porque a lei que é a lei é imoral e não é ética nesse aspecto. Ela é injusta. Que as pessoas façam o seu salário contribuindo na iniciativa privada, façam uma previdência privada. E não estabelecer uma distorção tão grande como esta, né? Que todos pagam para poucos. Mas talvez o mal entendido que existe no país, porque esse tema eu trabalho ele há mais de 30 anos, é que essa reforma de Temer e Companhia Limitada não ataca privilégio nenhum. Porque quando diz, um servidor público se aposenta com tanto e com... Como é que eles dizem? Trabalha pouco, ganha muito e se aposenta cedo. Já tem uma lei aprovada há 7 anos atrás, 6, 7 anos atrás, que diz que todos só poderão se aposentar depois que entraram no sistema com essa lei, com o teto do regime geral da Previdência. E aí quem quiser mais que o regime geral, que o teto é mais ou menos 5.500, tem que ir para o FUNPRES, que é um fundo de previdência que tu pode optar, inclusive pela previdência privada. Eu fiz um desafio no plenário do Senado. Vamos fazer um artigo aqui, acabar com os privilégios da cúpula do Executivo, da cúpula do Judiciário e da cúpula do Legislativo. Está lá a emenda, rejeitada. Rejeitada por quem? Pela base do governo. Então, é um discurso que falseia a verdade. A grande verdade, e eu presidi a CPI da Previdência, que nesse país, se não fosse o desvio do dinheiro da Previdência, se não fosse a corrupção, se não fossem os refis, o cara deve, não nego, não. Sabe o que ele dizia para mim? Eu chamei lá os 5 maiores banqueiros, devedores. Chamei os 5 maiores setores empresarial devedores. Chamei os 5 maiores empleiteiras, enfim, de todas as áreas. Peguei por área, né? Todos os grandes empresários. Sabe por que eles me diziam? E não era pequeno, não. Devo, não nego, não pago, estou discutindo na justiça e estou esperando perdão aqui via o refis. Mas, senadora... Enquanto continuar essa questão, só para... Aqui eu termino, sei que a mania da gente é falar demais. Só para dizer, enquanto continuar assim, é um incentivo para os maus pagadores. E o empresário sério, que nem vocês, que paga tudo em dia, está sendo enganado, está sendo ludibriado e vive uma concorrência desleal. Por isso, se o cara não paga os tributos, os impostos, e o outro paga direitinho, claro que ele está sendo lesado.
Não, o que eu queria comentar é o seguinte: há 7 anos atrás estava o seu partido no governo, e o senhor disse que não aprovaram. Parece que agora dá a impressão assim que esse governo não está aprovando, né? Quando o senhor fez, eu lembro bem, foi aplaudidíssima a sua emenda, todos nós, inclusive nós empresários, ficamos esperançosos de que isso iria acontecer. E até hoje, como o senhor falou, não saiu. Mas lá, naquela época, o PT e todos os aliados, eles tinham maioria absoluta para aprovar esse tipo de alteração na Previdência, e não foi, não houve essa alteração. Então fica se jogando de um governo para outro, de um para outro, e não se resolve nada. E há vários exemplos aí. Eu vou lhe dizer, eu tenho o meu próprio exemplo. Eu contribuo como empresário há 40 anos para a Previdência. Me aposentei com R$4.000 por mês, né? E eu continuo pagando sobre um prolabore, vamos dizer, de 30, 35 mil reais por mês, né? Tanto da minha parte, 11, 12%, uma coisa assim, mais a parte da empresa. E o meu limite para me aposentar foi 4 mil e poucos reais. Não consigo parar. Eu poderia agora parar, dar essa vaga para um outro, né? Continuar tocando e desenvolvendo as nossas empresas, e não posso. Não posso voltar a conviver com 4 mil reais por mês. Então isso é um absurdo que acontece com a Previdência, né? Que se fala em mudança, todos os governos, todos os deputados, todos os senadores dizem que tem que haver mudança, tem que acabar com os privilégios, mas só continua com privilégios os próprios senadores, os próprios deputados e a maioria dos políticos brasileiros. O empresariado está sendo sacrificado, as empresas estão indo embora, estão indo para o Paraguai, estão indo para o Panamá, estão indo para diversos locais aí onde eles têm liberdade de trabalhar, usufruir dos seus lucros sem esses impostos absurdos aí, que o governo é o maior sócio das empresas privadas do país, é cerca de 40%. É o majoritário. 40%, e não tem aquela de dizer, olha, esse ano não deu certo. Direto. Então, mas os impostos diretos é majoritário na tua vida. Eu não sei, eu estou começando a desacreditar desse país que tanto a gente aposta, tanto a gente investe. Deixa eu te fazer uma perguntinha, já que você me provocou, eu vou te provocar. Quem é que são os maiores sonegadores desse país? Quem são? Deixa eu concluir. Que sonegam mais que a corrupção. Eu estava falando para ti antes, vou falar aqui. Professor Catani, um grande estudioso da matéria, ele me deu um livro chamado Rico, Podres de Rico. E eu estou lendo o livro dele. Sabe o que ele diz? Os maiores sonegadores do país são os grandes empresários. Põe na cadeia. Sonegam. Vamos pôr na cadeia os É isso que eu espero. Quando você fala que os políticos, esse governo, aquele governo, vamos lembrar que quem são os maiores sonegadores? Quem mais desviam trilhões, são os grandes empresários e buscam espaço na aresta jurídica para não cumprir as suas obrigações. Eu não tenho nada contra grande empresário. Até vou dar um exemplo. Fiz uma homenagem essa semana para o presidente da Tramontina que faleceu. E uma homenagem justa. E até porque eu faço parte, eu sou funcionário. Eu faço parte do Grupo Tramontina como funcionário. Eu tenho o maior respeito para os empresários. Mas é muito fácil dizer que o político, esse, porque aquele. Vamos olhar para si também. Quem sonega, quem desvia, quem não paga. Tudo isso sabe que existe. Eu não estou dizendo que política é tudo santo. Tem um monte de político corrupto e ladrão. O meu nome não vão achar em lugar nenhum. Pode procurar com lupa. Não vão achar meu nome em lugar nenhum. A não ser que eu luto lá e aprovei o Estatuto do Idoso, da igualdade racial, da pessoa com deficiência, a política de salário mínimo. Então, eu quero deixar claro esse lado, que a impressão que dá... Justamente eu lhe provoquei porque eu sei da sua honestidade. Claro, e nós temos que olhar todas as áreas. Agora, se a gente não reclamar de uma pessoa igual ao senhor que tem não, a provocação é boa. Esse passado todo, nunca houve nada contra a sua pessoa. Eu lhe admiro muito como senador. Agora que há empresários, e inclusive é ruim para os empresários honestos, claro, porque eles acabam sendo um concorrente. Se ele não paga impostos, se ele é corrupto, se ele está corrompendo, ele está levando uma vantagem que quem não faz isso acaba muitas vezes fechando a sua empresa e lutando por isso.
esses levam vantagem sobre quem quer trabalhar certo e recolhe seus impostos. Mas eu gostaria de contribuir, assim como nosso senador Paulo Paim tem uma vida idônea, correta, que a gente acompanha, tem posição clara, isso é muito positivo, como assim de outros partidos têm. Agora nós não podemos também deixar de reconhecer que a grande maioria dos empresários são honestos, são trabalhadores. E se não tivesse o empresário, não gerava emprego. Porque essa filosofia de socialismo, de trabalhar com o dinheiro dos outros, de não fazer nada, isso já passou. O que nós precisamos é ter um país que gera emprego. Eu tenho dito há muitos anos que é fantasiosa e eu acho vergonhoso como brasileiro dizer que o povo brasileiro fica satisfeito com uma Bolsa Família, que vem lá dos anos. Nós temos que gerar emprego. Agora, na situação que o país está hoje... Foi o que fez os Estados Unidos depois do crack de 29. A situação, emprego em massa. Não teve colher de chá para ninguém. Não teve bolsa para nada. Emprego. Todos querem emprego. Todos. Não há um setor da sociedade que não vai ser contra ter emprego. O problema é que aprovaram essa reforma trabalhista, só esse ganchinho. O que aconteceu? Aumentou o desemprego com carteira assinada. Está os dados publicados ontem. Aumentou o desemprego. É isso que não dá. Eu quero concordar com você. Eu quero concordar porque não quero que dê impressão. Eu tenho um maior respeito pelos empresários. Tenho um diálogo com todos. Mas sabemos que em todas as áreas há picareta. Na área empresarial, no judiciário. Olha, seja o Gilmar Mendes, por exemplo. Gilmar Mendes que está preso. Tinha que estar preso. Na área política, senadores, deputados, governadores. Olha esse governador do Rio. Sérgio Cabral está preso, então há uma concordância. Senador, o que eu vejo é que são 500 e poucos deputados, 581 senadores. São essas pessoas que dão o rumo do nosso país, com as leis. Enquanto tiver essa estrutura, que eu vou chamar arcaica, superada, o Brasil não vai mudar. Ou muda a grande maioria desses políticos para nós mudar a mentalidade, porque a corrupção ela vem do corrupto e do corruptor, dos dois. Agora, quando não tem penalidade, quantos corruptos estão soltos aí, rindo, debochando do povo brasileiro? Quantos? É uma vergonha esse país. Então a lei no Brasil não é para todas. Corruptos da iniciativa privada, inclusive. Não só privada. Não. Em todos os segmentos. Tem tantos corruptos da iniciativa privada quanto tem na política. Então o que nós precisamos não é culpar o A, o B ou o C. O senador, o deputado, o fulano ganhou uma verba para fazer uma campanha política. Porque é o sistema. É o sistema. O próprio juiz Sérgio Moro falou que ele não é extorquido, que os empresários falavam que não estavam sendo mais extorquidos nos últimos anos, porque lá atrás se estabeleceu um pedágio, uma taxa, que é 3%, que eles não pediam mais, as próprias empresas já davam 3%. Então, é isso que nós vamos acabar, independente de quem está no poder. Agora, nós temos que ter muita consciência, porque, com muito respeito, senador, a todos os políticos, tem muita demagogia. Hoje, um partido está no governo, não presta o outro lado. Hoje está outro governo, não presta aquele que estava. Então, é essa consciência política que tem que ter, olhar para o Brasil. Sei que o senhor é um homem que olha para o Brasil. Então, nós precisamos fazer uma limpa, quando eu digo, e infelizmente, chega um momento de campanha, o voto ele é igualitário, e tem que ser. Mas às vezes vão votar cada vez mais no indivíduo. Na pessoa, não no partido. Percebo isso. Até porque, só esse ganchinho, permita que eu diga, que esclarece para mim uma coisa que eu estou vendo na garganta aqui. Quando falam assim, mas o teu partido teve no governo. Sim, junto com quem? Com o PMDB, com o PP, com o PSB. Todos esses times estavam jogando no mesmo bloco. Todo mundo junto. E tinha maioria, inclusive. Eu não estou dizendo aqui que devido a isso, esse ou aquele partido é santo. Se pegar os 10 partidos mais corruptos, peguem no Tribunal Eleitoral, vocês vão ver. Todos estavam no governo nos últimos 50 anos, eu diria, de uma forma ou de outra. Claro que o PT, eu diria... Por interesses pessoais, muitas vezes. Mas, senador... E todos com desvio de conduta, inclusive gravíssima. Se pegar os 10 mais corruptos pelo Tribunal Superior Eleitoral, o PT está lá em 9º ou 10º, mas, senador, que não devia estar. Senador, quando o PT foi para o governo, foi esperança de todo o povo brasileiro de que ia moralizar esse país.
E o que aconteceu? Partido da Ética. Entendeu? Ele convidou aqueles partidos que já estavam acabados. Foi na própria disputa eleitoral, foi a coligação que foi feita. Então, por que o vice sempre foi do PMDB, por exemplo? Por que o PT não seguiu aquele programa de governo dele, onde os outros partidos, ele falava sempre que eram corruptos, mas ele chamou não ia governar, governo, ele aprendeu, o PT aprendeu a ser corrupto com esses partidos. Olha, pega a frase, não é dele, é dele, não é minha. Tu acha que alguém consegue num país continental como esse governar sozinho? Até para ganhar as eleições foi uma política de aliança, foi PMDB, sempre foi. Lembra aquele vice? Eu sinceramente eu tinha esperança quando o PT assumiu. Vou te dar um exemplo. Vamos morar aqui, ó, quem roubou sozinho, que foi o Collor, acabou no impeachment. Exatamente. O governo Sarney, que foi tão corrupto e tal, tinha maioria e se safou. Sim. A Dilma, ela foi para a breca porque ela governou de costas para o Congresso e o Congresso voltou contra ela. Caçou ela. Não provar que ela roubou nada. Não há nada contra ela. Nada. É verdade. Mas aí assume o PMDB dentro do mesmo processo de falta de ética, de moral, de bons costumes, com o mesmo sistema de corrupção. Isso é lamentável, que tem que se dizer. E os empresários, grandes empresários envolvidos. E ficamos só nisso, porque se avançar, tem muito mais coisa. É que o tamanho é tão grande que a Lava Jato, que já está esfriada, e já vamos dizer bem da verdade, já está esfriada. Paulo Sérgio, a corrupção viu não é esse decreto aí de anistia geral? A corrupção não é desse ano que entrou. Vamos lá, o Temer, eu não sou defensor do Temer, mas também, vamos dizer, ele assumiu porque ele era governo. Ele simplesmente tomou a cadeira de outro. Né? Ele estava dentro do governo. Então essa corrupção vem ali de trás. Não é desse ano. O Getúlio se suicidou em meio ao mar de lamas, que ele não suportou. A corrupção, eu digo, acho que desde 1500. Eu acho que a questão política está muito bonita, mas eu me preocupei, senador, com uma questão que é a questão dos refis. Eu sou oriundo de uma cooperativa em São Luís Gonzaga, e uma cooperativa que, através de programas de refinanciamento, tá, na época PES e securitização, ela se levantou, hoje gera 1.000 empregos, fatura R$1 bilhão e tem uma sanidade econômica. Então, eu acho que, eu concordo plenamente que o que é de rolo, o que é de origem duvidosa, eu acho que não pode ter apoio. Agora, os programas de refis que o senhor se referiu, eu acho que eles, num determinado momento da economia, são importantes, porque a gente tem essas questões cíclicas, né? E a agropecuária, por exemplo, teve uns anos ali em 1980, 1995, no governo Fernando Henrique, quebrou muitas cooperativas, entraram em dificuldade econômica, né, Ney? E eu acho que isso seria uma coisa que é importante, acho que nós temos que distinguir isso. O sistema cooperativo, às vezes, usa, e inclusive hoje está esperando um programa de refinanciamento de dívidas tributárias com o governo federal. Tem cooperativas que está tudo certinho. Os caras estão comprando, estão vendendo, estão produzindo, só que as dívidas que tem com o governo federal inviabilizam elas. Nós, o sistema cooperativo, que a gente participa do conselho da FECOAGRO também, tínhamos e tem-se uma dificuldade muito grande de alavancar recursos para o sistema cooperativo com taxas diferenciadas, não é subsidiada, para a produção. Enquanto nós víamos o JBS, se falava 2, 3, 5 anos atrás, bilhões do BNDES liberado em 30, 60, 90 dias para aplicar nos Estados Unidos, aplicar em outros países. Isso que a gente não entende num país, que o setor primário, em qualquer país do mundo, é o que alavanca uma economia. Então, o que nós precisamos, os produtores, o agro do Brasil, não é benécias, nem perdão, nem nada. Nós precisamos condições de produzir alimento, para ter uma segurança nacional. E pagar a conta, sem problema nenhum. O CREMERS está lançando mais uma edição da Operação Verão com Saúde. O objetivo do CREMERS é avaliar as condições do trabalho médico e do atendimento à população durante o veraneio. Equipes de fiscalização estarão vistoriando unidades de saúde das praias e do serviço de socorro nas estradas que levam ao litoral. Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, estado de alerta pela saúde. Eu quero dizer aqui, a bem da verdade, que me perdoe o Luiz Roberto Ponte, já briguei várias vezes com ele no ar, inclusive, porque eu contesto esta lei das licitações dele, que ajudou
acelerar o processo de corrupção. Hoje vai disputar uma estrada, se divide em trechos e as próprias construtoras, elas se acertam. Esse trecho bota um valor mais alto, tu bota mais baixo. Tu vai ganhar, só que o mais baixo é muito alto, né? E assim vai, e se dividem. Tivemos aqui na praia, agora um caso gravíssimo que eu quero tocar, que uma empresa, uma boate aqui, o Fernando Vieira, Maori, né? Maori desempregou todas as pessoas aqui do nosso litoral que tinham seus quiosques e ganhou a licitação dos quiosques. Isso é justo, isso é correto, em nome de uma lei de licitações esdrúxula, burra, como foi essa? Isso é um absurdo e todos estão sofrendo aqui com isso. E o veranista também, porque se habitou com as pessoas que já tem já anos ali, aquela velhinha, que é 30. Tu vai um absurdo. Praia, tu não leva dinheiro, tu não leva cartão de crédito. Todos ali tinham sua conta, né? O seu caderninho para pagar semanalmente ou quinzenalmente. Agora... Tu vê que aí até uma questão socializante, tu é contra o socializante, mas aí é o poder econômico. Vai lá, o empresário da noite. Aqui gerou desemprego. Eu estou dizendo que quem não trabalha viver às custas de renda de quem trabalha. Tá bom. Mas aí acaba o poder econômico dominando, né? E se o quiosqueiro que está ali vai pagar o dobro do ano passado para usar o quiosque que ele sempre usou e que construiu. Vinho, senador, para todas as ocasiões. Vinho, Caxias. Todas as ocasiões. Inclusive no verão. Antes de ir curtir suas férias, passe na Vinhos do Mundo e garanta os melhores vinhos espumantes para brindar todos os momentos. Na Vinhos do Mundo... eu sei disso. Na Vinhos do Mundo você encontra mais de 1000 rótulos nacionais e importados. Vinhos do Mundo foi eleita a melhor loja de vinhos em 2017. Conheça as lojas da Cristóvão Colombo, 1493, da Lípio César, 203 e da Getúlio Vargas, 1135. Fale, Ney César. Senador, mas isso não é tudo uma questão de legislação, que nós teríamos que mudar a legislação? Porque nós estamos muito focados na questão da Previdência, mas nós temos que olhar o Brasil todo. Olha a questão da infraestrutura, questão da segurança, questão da saúde. Nós do agro, há 30 anos para cá, não vimos praticamente nada de infraestrutura, de portos, de calados, de estrada, de ferrovia, uma vergonha. E olha o que o Brasil aumentou a produção nesse país. Aí eu pergunto, a legislação hoje os empresários, a gente ouve muitos empresários falar, puxa, empresário que é honesto não sobrevive, porque a carga tributária é excessiva. Então, me parece que é um conjunto de coisas que passa pelo Congresso e pela Câmara dos Deputados. Aí, quando vai se discutir uma coisa, aí vem os interesses pessoais próprios de empresas, dinheiro, corrupção, e aí desmantela. Será que o povo não está cansado de ver isso tudo? Você tem razão. E vem um governo ainda e diz o seguinte na sua área: eu vou congelar os investimentos por 20 anos. E congelou. E aquele Congresso lá, olha a expressão que eu vou usar agora, que a maioria é indecente e um presidente indecente aprovaram via emenda constitucional. Por 20 anos está proibido investir nesse país. É só fazer manutenção e olha lá. Ora, se nós estamos envelhecendo... Não, ele só oficializou o que vinha acontecendo, não estava sendo investido. O pior de tudo ainda, ele proibiu investir. Quando você aprova uma emenda constitucional que é proibido investir nesse país e aquela maioria indecente votou favorável, eu votei contra. Eu tenho tanta tranquilidade, vamos avançar até um pouquinho. Quando foi para afastar o Delcídio do PT, eu votei pelo afastamento. Mas quando foi votar o Aécio Neves, votei pelo afastamento. Quando foi votar Collor, votei pelo afastamento. Estava louco para que afastasse agora também o Temer. E para Dilma, quando foi a Dilma? A Dilma, com certeza, eu fui para a tribuna, porque eu tinha certeza que ela era inocente, está comprovado agora. Me digam, perguntar para o senhor que está assistindo, me diga uma única... Subterfúgio, mas não existe isso. Hoje eu pergunto para os senadores e deputados que votaram, por que afastaram a Dilma mesmo? Eles sabem que eu nem sei mais. Eles não sabem. Perguntem para ele o que é pedalada. Agora, como é que o senhor se sente tendo o Aécio Neves junto com o senhor? Eu votei pelo afastamento, né? Ele foi e voltou. Tem que engolir, né? Como é que as pessoas se sentem? Olha, há um clima, claro, um clima de constrangimento. Até porque o Delcídio foi um caso, em tese, menor, foi uma denúncia de uma gravação que ouviram, né? E nós votamos pelo afastamento. E como é que o Aécio Neves, nós simplesmente
deixamos que ele ficasse lá à disposição. Como é que o próprio Temer, onde o Supremo apenas diz, eu quero processá-lo, vocês me deem licença para que ele fique à disposição por 180 dias, e o Congresso disse não. A Câmara dos Deputados disse não. 3 crimes. Nunca na história do país um presidente teve 3 crimes sendo autuado, sendo processado pelo Supremo Tribunal por 3 crimes e por 2 já absolveram. Mas uma mala não é suficiente. É mais do que acho que nem um suficiente. apartamento é suficiente. Né? Deve ter muitos apartamentos e malas. Como e nós que ficamos horrorizados com o dinheiro na cueca, na meia. A Unicred tem uma novidade para você investir na energia solar. O crédito sustentável oferece financiamento para a compra do seu equipamento em até 72 vezes. Com a Unicred fica mais fácil ter uma energia limpa e renovável, que reduz assim a sua conta de luz e valoriza seu imóvel. Faça o investimento que traz mais benefícios para você e coopera para um mundo melhor. Aproveite o crédito sustentável da Unicred. Muito bem, muito bem. Agora, pessoal, eu quero só dar um alerta aqui. A reforma trabalhista é um engodo aquela reforma. Vocês vão ver só o rolo que vai criar nesse país. Vou dar um exemplo. Trabalho intermitente. Sabe que o trabalhador que receber 17 horas por mês, porque o empresário pode dar quantas horas quiser. Pode dar 1 num dia, 10 na outra semana ou 5 na outra. Se ele der 17 horas para o cara trabalhar durante o mês, porque é intermitente, dá quantas quer, sabe o que significa no fim do mês? Que o trabalhador vai ter que pagar quase R$3 pelo tempo que ele trabalhou. Isso é trabalho escravo. Olha aqui, deixa eu citar um exemplo, senador Paulo Paim. Eu fui à Alemanha, nós fomos visitar algumas emissoras de rádio, e eu encontrei um locutor trabalhando numa emissora de manhã. E encontrei esse mesmo locutor trabalhando em outra emissora de noite. Hoje existe. E sabe o que ele me disse? Eu programei a minha vida para trabalhar até os 44 anos. 44 anos eu faço meu pé de meia e eu vou viajar o mundo. Hoje, praticamente como banana e tal, eu tracei a minha vida assim. É um direito dele. Só que, no Brasil, o que está acontecendo? Vamos pegar qualquer comunicador, trabalha numa emissora de manhã. Ele vai a outra, trabalha de tarde. E vai na outra, trabalha de noite. Cada emissora cumpre a sua regra. E o trabalhador cumpre a dele. Onde é que está a proteção ao trabalhador se ele pode trabalhar em 3 empresas diferentes? Não poderia, né? Não poderia, mas fazem. Teria um limite. Mas eu tenho N exemplos disso. Mas o que ele vai fazer no desespero? Do meu setor. No desespero do salário que ele ganha, ele se submete. Por isso que eu me preocupo muito com essa reforma trabalho. Por exemplo, tem um artigo ali que fala contrato autônomo exclusivo. O empresário sempre me disse, e o Luiz Roberto Pontes me dizia muito isso, Paim, não adianta vocês aumentar encargos para o empresário, porque ele repassa para o preço final do produto. Palavra do Luiz Roberto Pontes. Segundo, cada R$1.000 que eu pago, 1.000 é praticamente de tributos e impostos. Se isso é verdadeiro, eu vou pegar isso. Não fui eu que disse, os empresários. Então, agora, autônomo exclusivo significa que eu é que vou pagar todos os tributos que eu tenho o direito, em tese, pela legislação. Se eu ganho 1.000, eu pago 1.000, trabalhei de graça, não ganho nada. Então, é esse mundo que eu estou preocupado e achei interessante. Quero elogiar agora o ministro do Trabalho, gaúcho, aqui, o Ronaldo. Por que ele saiu? Aí que tá. Eu critiquei muito o Ronaldo. Ronaldo, aquela portaria, Renato. Tu regulamentou o trabalho escravo. Eu tinha informação segura. Aquilo quem mandou foi o Temer. O Temer obrigou ele a fazer aquilo. E agora, na reta final, eu chamei na Comissão de Direitos Humanos, pedi para ele para revogar aquilo. E Ronaldo, revoga essa portaria, Ronaldo. Não tem sentido. É o mundo todo criticando o trabalho escravo no Brasil nessa altura do campeonato. Felizmente, antes de sair, ele revogou. Ele revogou a portaria, pediu demissão e foi embora. Então, Ronaldo, teu gesto, o último agora foi legal, sei que te criticaram, eu mesmo debati muito com você, mas você fez bem, agiu correto, revogou a portaria. Por que ele saiu? Ele saiu ou foi saído? Eu acho que ele saiu porque ele percebeu que com esse governo não ia a lugar nenhum. E ele tinha uma disputa eleitoral ali na frente. Então ele uniu as causas, que ele veio do PTB, né? Sim. E esse momento dessa crise do Temer, que tem menos de 1%, eu duvido que tenha mais de 1% de apoio popular, ele resolveu sair e cuidar da campanha dele e explicar o que ele fez nesse período. Eu acho que ele agiu correto em sair. Entregou o cargo para o Temer. Eu até fiz uma postagem dizendo, o último que sair apaga a luz, o Ronaldo já foi.
Eu gostaria, Paulo Sérgio, de ouvir do senador o que ele acha da justiça do trabalho, em função, se realmente ele encara como uma justiça, né, quando julga processos trabalhistas, muitas vezes, assim, nós ficamos horrorizado com as decisões tomadas, né? Às vezes de um funcionário que trabalha um determinado tempo e ele ganha na Justiça do Trabalho, às vezes, 10 anos de valores indenizatórios. Primeiro, perfeito ninguém é. Nós estamos aqui debatendo, perfeito ninguém é. Eu também não sou, não. Tem meus defeitos. Se eu botar aqui no papel, tem um monte de defeitos. Até o senador Paulo Painera. Até o senador Paulo Painera. Tem alguns defeitos. Perfeito ninguém é. Aqui, até eu é. Perfeito ninguém é. Com certeza, a Justiça do Trabalho também tem defeitos. Claro que tem defeitos. Agora, o que não pode, nessa reforma que fizeram, está lá escrito o seguinte. Eu entrei com ação na Justiça. Eu tinha para receber 5 mil. Se eu perder, eu vou ter que pagar 50%. Mas onde é que nós estamos? Mas por que só o empresário tem que pagar? Não, mas faz a ação. Me parece que agora é mais justo. Faz a ação. A Justiça do Trabalho, o papel dela é ser coerente, culpado, inocente. É o princípio básico. Agora, não dá para querer que eu entre com uma ação na Justiça e, se eu perder, eu pague. Olha, o advogado estão lá e o juiz estão lá para isso. Pois é, mas, assim, ó, mas aí continua da mesma maneira, somente um paga. Não, né? não. Porque tu paga. Às vezes, um funcionário pega 2 ou 3 colegas e leva como testemunha, né? E a palavra deles são aceitas de uma maneira assim, como verdadeira. A mentira, né? Se torna verdadeira. Senador, assim, ó, para os dois lados. Milton, os dois lados. Assim, ó. Como eu digo que não há ninguém perfeito, para os dois lados. Na nossa cooperativa, que tem 1.700 funcionários, 10 mil produtores, nós determinamos o que é de lei se cumpre, se paga. Não. Trabalhou, ganhou. Mas mesmo assim, às vezes entram umas ações, e hoje, essa cultura no país, o advogado, ele só muda o nome. Ele só muda o nome ele cola 200 mil reais, 100 mil reais, por isso, aí pior você que tem o empregado que... não ganha muito, a empresa paga muito, não, aí, Milton, aí é o muito. seguinte, aí muitas ações foram julgadas e condenadas injustamente contra a empresa. Assim como eu acredito, e tem alguns empresários até que fazem o trabalhador trabalhar, e não, que eu acho incorreto, tem que pagar. Trabalho escravo, agora, né? Essa nova lei diminuiu 90% da ação trabalhista, dos mentirosos. Por que eles não entram? Se eles têm direito, entre com a ação. Litigância. Tem que pagar. Então, por que eles não entram? O advogado não entra mais. Não, porque agora eu ia lá, fazia uma cena, dizia que era isso, pegava uma testemunha. É responsável também agora diminuiu 90%, me parece que 90%. Olha aqui, ó, litigância de má-fé tem que punir o advogado. Tem que pagar. Eu vi uma ação de uma... Eu não gosto nem do termo, tem que mudar esse termo, empregado doméstico, eu acho que tem que mudar isso aí. Pode botar uma ideia degradante até o nome. Isso aí acho que o senhor podia fazer e mudar o nome. Tem um projeto lá que pede secretária do lar. Sim, fazer uma coisa mais digna do que isso. Outro diz que ela é empresária do lar. Aí o advogado pegou e copiou a ação e botou lá fulana de tal. Aí o resto tudo era brasileiro, pintor, divorciado, não sei o que. Botou todas as características de um pintor. Vou botar na cadeia um advogado desse. Mas aí o que tem por analfabetismo. Deixa eu falar um pouquinho para o outro lado agora. Ele já tem pronta. Veja, o advogado, pessoal. Olha, o advogado tem a OAB. Veja pelo outro lado. O culpado não pode ser o trabalhador. Pode ser que um ou outro advogado... Como eu digo, tem político sem vergonha, tem advogado sem vergonha, tem, sei lá, empresários sem vergonha. Todos têm. Agora, se houve de má fé, ele tem que ser punido. O advogado que induziu é que tem que ser punido. Eu vou dar um exemplo. Sabe quantos anos eu tenho de indústria, de carteira assinada, enfim? Mais ou menos quase 50 anos. Não me pergunte a minha idade, né? Quase 50. Passei por 3 empresas. Sabe quantas eu botei na justiça? Dou um nome aqui. Trabalhei no Eberle, da Soco Menegoto, Getal. E depois, por último, foi Varig em Porto Alegre, 5. E Grupo Tramontina Forja Sul. Sabe quantas eu botei na justiça? Nenhuma.
Nunca tive uma ação na justiça, que sempre me pagaram corretamente os meus direitos. E tem o nome das empresas aqui. Nunca foi procurado por algum advogado para entrar na justiça? Fui. Olha, e fui dirigente sindical. Sabe o que eu dizia na Assembleia dos Sindicatos? Sabe o que eu dizia? Olha, nós vamos assinar aqui um acordo coletivo. E assinávamos. Vamos cumprir na íntegra o que está aqui. Se alguém for contra o que está aqui, entrar na justiça inspirado ou animado por algum doutor aí, eu vou lá e sou testemunha contra. Nunca precisei nenhuma vez. Sabor irresistível de qualidade que vão lhe surpreender, senador. Repito, sabor irresistível e qualidade que vão lhe surpreender. Experimente as linguiças e salsichões dos Alimentos Castro. O senhor está convidado para jantar daqui a pouco, depois do programa, na casa do Ney César Maria. Opa! Vai sair um churipã com as linguiças e salsichões. Olha, tem a mignon, eu já olhei lá, ele está com a mignon lá. Ele está com a calabresa forte tentação. E está com a caseira, que é um espetáculo. Então, Paulo César é o gourmet da noite. E faço questão, eu viro gourmet, com linguiças e salsichões, a Castro eu viro gourmet. Disponível em toda a rede de Zafra. Qualidade. Com a qualidade dessas aí. Qualidade desde 1960, o ano que tu nasceu, viu, Milton? Só chegar no supermercado que tem, né? Vamos agora ao quadro Saúde, com a doutora Daniela Cornélio, da equipe do Dr. Gilberto Schwartzman, do Instituto Oncológico Kaplan. Ele que é o sócio fundador e hoje o único proprietário. Aliás, ele é oncologista titular do Clínicas, do Ernesto Dornelli, sócio fundador do Kaplan, como eu já disse, mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina, presidente da Sul-Rio-Grandense, presidente da Bienal do Mercosul e da equipe dele, esta médica maravilhosa, a doutora Daniela Cornélio. Fale, doutora Daniela. Boa noite, eu sou a doutora Daniela Cornélio, médica mastologista do Instituto de Oncologia Kaplan, e hoje eu quero trazer uma ótima notícia. Agora em nosso meio já existe o One Day Diagnosis, um serviço de diagnóstico para doenças da mama em um dia. A linha do tempo do diagnóstico do câncer de mama geralmente é longa. Desde a percepção de um primeiro sintoma até o diagnóstico definitivo costuma levar em média de 4 até 6 semanas. Essa demora no diagnóstico gera uma ansiedade muito grande na paciente e também atrasa o início do tratamento, podendo inclusive impactar nas chances de cura dependendo do tumor. Pensando nisso, o Instituto de Oncologia Kaplan está implementando um serviço pioneiro, a exemplo do que já é feito em centros de excelência na Inglaterra, França e Canadá. Com essa abordagem, em um dia, nós já podemos fazer o diagnóstico, aconselhar a paciente e planejar o tratamento. Tudo com uma equipe multidisciplinar de médicos especializados em doenças da mama, incluindo o cirurgião, oncologista, radiologista e patologista. Oferecer excelência no tratamento e no diagnóstico é um compromisso do Instituto Kaplan. Boa noite. Senador Paulo Paim, depois da doutora Daniela Cornélio, eu sou obrigado a lhe fazer uma pergunta. Para onde vai o PT? Tem teses que diz que o PT vai virar um partido nanico depois dessas eleições. Né? Tem tese que se o Lula não for candidato, claro. Mas se o Lula não for candidato, existe um plano B para o PT? Olha, eu vou te dar as informações que eu tenho, né? As informações que eu tenho é que não tem plano B, que o Lula é candidato, que mesmo os prazos no campo jurídico, nos processos, permite a ele ser candidato. E se ele for candidato, pessoal, eu vejo que falam muito, né? Mas vamos pegar as pesquisas todas botam ele em primeiro lugar. Todas botam o PT como o partido de mais aceitação popular. Quem está mais perto está 15, 20 pontos atrás. O Bolsonaro está despencando. O Bolsonaro nem vai para o segundo turno. Pode escrever o que eu estou te dizendo. Mas o que eu queria concluir, um raciocínio rápido? Estão dizendo que é provável que o Requião, estão dizendo, saia do PMDB e pode ser vice do Lula. Isso é uma hipótese. Tem quem diga que poderá haver uma coligação com o PDT. Aí seria o Ciro. Mas tudo são hipóteses. Mas veja que ponto chegamos nesse país, que todo o processo eleitoral, queramos ou não, depende de uma pessoa hoje. É Lula. Pode ver. Os outros partidos não apresentam os seus candidatos, não sabem para onde vão. Para aí. Bolsonaro está definido. Marina Silva está definida. Vamos lá. O Dória? Não, o Dória não. O Alckmin está definido. O Alckmin.
O Aécio Neves, que é isso? Ministro. O cenário está desenhado. Eu acho que só quem não tem candidato é o PMDB até agora, que acha que ele vai com Alckmin. É bem provável, é bem provável. Mas eu quis dizer que os candidatos todos, a não ser, parece que o Bolsonaro, que deve estar com os 12 agora, que está despencando todo dia, e o Lula ganha no primeiro turno. Então eles estão olhando o cenário e falam ainda de uma ampla coligação desse time, digamos, que está no poder hoje, para tentar enfrentar o Lula. Eu só quero dizer que eu quero defender que nós tenhamos, de fato, as eleições do ano que vem. Que até esse risco existe. E ganhe quem ganhar. Cada um apresente seu candidato e vamos usar as urnas e vamos deixar o povo decidir. Mas eu tenho dito muito, essa frase para mim é importante, quem é o teu candidato, pai? Todo mundo sabe quem que eu vou votar, né? Não escondo, como você falou, eu tenho lado, né? Mas eu queria mais é que discutisse um projeto de nação. Quais são as propostas do Alckmin, do Lula, quais são as propostas do Bolsonaro, quais são as propostas, se não é do Aécio Neves, é o Alckmin, né? Quais são as propostas? Eu não estou vendo. Eu acho que o debate, para mim, que tem que ser, que interessa a todos, empresários, trabalhadores, de todas as áreas. O que nós temos que fazer para esse país melhorar? Isso, para mim, que seria o essa é a pergunta que eu ia lhe fazer. No governo Lula, nós do agronegócio, eu acho que de sã consciência, ninguém podemos reclamar. Foi um governo que deu todas as condições para o produtor, para o agro desenvolver. Pequenos e grandes, né? Todos. Eu acho que essa questão de pequeno e grande nós temos que esquecer, porque todos são produtores. Está com Lula? Não está com Lula. Eu disse que no governo Lula. Sim, tá. Não, parte do agro deve estar, com certeza. Pensei que estava abrindo voto. Não, por Lula não. E eu quero dizer o seguinte... Não estou abrindo voto. Não estou abrindo voto. Eu estou dizendo que para o agro, o Lula foi um excelente governo. Mas eu em contrapartida... Pequeno, porque os pequenos também elogiam muito. Então está correto. As cooperativas são compostas de pequenos produtores. 85% do nosso governo, hoje considerado uma das cooperativas de destaque do Estado, com 85% de pequenos produtores. Então, o pequeno, o médio e o grande são iguais. Um pequeno pode ser um grande produtor. Então, no governo Lula, o agro foi muito bem, não podemos reclamar. Mas, em contrapartida, o resto da economia do país e a corrupção, ela escancarou nesse país. Nós não podemos deixar de reconhecer isso. Agora eu pergunto, qual é a esperança do povo brasileiro com a volta do Lula, com a mesma filosofia de toma lá da cá, compra voto, compra isso, compra aquilo, dá dinheiro para Cuba, dá dinheiro para Venezuela, dá dinheiro para o país, e não faz estrada para nós, não faz rodovia, não faz ferrovia, não faz nada. Esse é o questionamento. Não sou contra o Lula. Eu sei disso. Não sou contra o Lula, eu sou contra a estrutura montada no governo. E eu sou Deixa eu responder rapidamente. Primeiro, eu duvido que tenha um empresário, grande ou pequeno, que reclamou do governo Lula. Não tem. Nem banqueiro. Olha bem o que eu estou dizendo. E eu não sou muito simpático ao banqueiro. Nem banqueiro. Tem um banqueiro. Não, no governo Lula eu duvido. No governo Lula eu duvido. Nunca chegamos... Olha, chegamos no governo Lula, e nós falamos de desemprego, a uma faixa de desemprego de 5%. 4,5% era. Quem chegou mais universidade nesse país? Quem chegou mais escolas técnicas? Quem abriu espaço para que pobres chegassem à universidade? Quem fez programas como Minha Casa Minha Vida, a Luz para Todos? Quem fez? Quem deu água para esse Nordeste todo que não tinha? Quem fez que o salário mínimo saísse e disse... Eu fiz greve de fome, isso eu tenho na cabeça. Só não vamos esquecer que essas obras todas com as construtoras estão todas sendo investigadas. Né? Todos os empresários estavam nesse sistema que está aí. Empresário nenhum estava fora, senão tinha morrido já. Todos os empresários estavam no sistema e estão há décadas e décadas e décadas. Olha, eu quero só concluir aqui. Sem sombra de dúvida, o governo Lula, para a sociedade brasileira no seu conjunto, na área da educação, da saúde, na hora do emprego, na hora de distribuição de renda, eu estava falando do salário mínimo e quis me dar o corte aqui. Sabe quanto era o salário mínimo? Era $58. Fiz até greve de fome. Chegamos para chegar aos 100. E sabe aonde chegamos com o Lula? A mais de $300. O governo Temer atual conseguiu algo inédito. Sabe o que ele fez hoje? O que ele está fazendo hoje? Ele baixa um decreto reduzindo o salário mínimo, que nós aprovamos, inclusive, com a base dele, no Congresso Nacional, em R$11. Mas para que fazer isso?
tirar R$11 de quem ganha o salário mínimo. Enquanto que nós, lá atrás, só elevamos o salário mínimo, o Temer consegue diminuir o valor do salário mínimo agora, com o decreto Senador, que ele baixou então eu hoje. estou entendendo que a questão do país dessa situação, o problema foi a Dilma. Vamos deixar para o ponto final, em nome de Gimo e FCDL. Ponto final. Oferecimento: Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta Que Comércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. E agora no ponto final, falou pouco Paulo Pires, hein, tia? Poxa. Vou só fazer um contraditório aqui. Então, pegando a tua dica, perfeito, acho que o governo Lula fez questões estruturais sérias, reforma tributária, reforma da Previdência, podia o governo Lula ter feito, porque tinha uma liderança. Agora, uma coisa eu não entendo do governo Lula, senador. BNDES par. Não é admissível que o governo hoje esteja com 25% do JBS, que a bom gosto aqui no Rio Grande do Sul tivesse dinheiro público, acabou quebrando. Esse dinheiro nunca mais volta, né? E foi dinheiro público que foi colocado nas grandes empresas. Eu acho que foi esse aí, para nós do setor produtivo, das cooperativas, foi um erro muito grave no governo Lula. Nem César Mânica, seu ponto final. Bem, no meu ponto final aqui, eu gostaria de fazer um convite, lembrar que 2018 vai ser o ano da retomada do crescimento do nosso país. Vamos ter uma safra muito boa, temos que olhar para frente. Eu sempre digo... É bolso vazio? Não. É preferível ter safra cheia e preços menores do que ter preços e não ter produto. Então, eu quero dizer que 2018 vai ser muito bom. Eu gostaria de fazer uma cobrança ao nosso senador Paim, até porque eu estou muito triste com ele, porque o nosso senador ainda nos deu a honra de estar na Expo Direto com o Trijal. Que eu vivo e eu vou estar lá. Já fica assumido. Nós tivemos a oportunidade de mandar, mas a gente entende as agendas, mas seria uma honra, senador, porque os demais Ele sempre recebe convite. Sempre. Todo ano a gente faz o convite. Mas eu entendo e eu espero que esse ano tenhamos a oportunidade. Qual é o mês mesmo? É março, de 5 a 9 de março. Dia 4 de março teremos o grande Troféu Brasil. É o mês do meu aniversário. Eles vão ter que cantar o parabéns para mim lá. Vamos comemorar lá na Expo Direto. No agronegócio. Mas, feito o convite informalmente, depois vai oficialmente o convite, dizer que nós estamos nos preparando muito para a Expo Direto. Paulo Sérgio já está fazendo aquele trabalho magnífico do Troféu Brasil, que vai ser a maior premiação da história das 18 edições da Expo Direto. Teremos grandes autoridades nacionais e internacionais, regionais e estaduais sendo premiadas, e estamos hoje com todo o parque comercializado, mais de 500 empresas, faltando espaço, e estamos agora fazendo as programações. Então fica aqui o convite, nós vamos ter oportunidade de estar falando sobre isso. Paulo Sérgio dá os parabéns, porque nos teus programas você tem dado oportunidade para todos poderem trazer aqui a sua posição, porque é um ano extremamente decisivo para o país. Eu faria um apelo aos políticos: se dispõem das posições políticas cegas, defendam os posicionamentos, mas olhem para o Brasil. Nós precisamos olhar o Brasil do futuro. O Brasil do passado já era, fica na história. Nós precisamos construir um Brasil do futuro. Não adianta achar culpado a U, B e C, nós temos que corrigir, e é o Senado e a Câmara Federal que devem tomar essas posições para dar o rumo do nosso país. Desejo um 2018 cheio de sucesso a todos. Milton Machado, seu ponto final. Bom, Sérgio, realmente eu provoquei aqui o nosso senador, mas eu não vou provocar quem não tem condições de responder e que sempre é coerente, que transmite sinceridade, né, verdade. Isso é muito importante, principalmente quando a gente está com um político, que a gente sente firmeza nas respostas dele. Depende dos seus pontos de vista, que é normal, mas são pontos de vista coerentes com qualquer ramo de trabalho, ou seja empregado ou empresário, né? Então, mais dar meus parabéns por essa postura, né, correta do nosso senador, que sempre tem as respostas daquilo que ele defende, e, claro, tem lado, e nós temos que respeitar isso também. Senador Paulo Paim. Bom, Sérgio, isso aqui é velho já, mas eu vou fazer. Tirar o boné para essa mesa qualificadíssima
um debate no alto nível. Vocês perceberam aqui que a provocação, ela vem, principalmente para o político, ela vem com uma coisa boa, né? Como é que a gente fala? É a inteligência da emoção. Tem que provocar o cara e ele tem que buscar lá de dentro o que ele tem para dar o de melhor na resposta. Queria só te agradecer pelo convite, foi muito bom. E claro, 2018 está aí, né? O que eu pediria para aqueles que estão nos ouvindo? Na hora de votar em 2018, olha a vida, a história daquele que você vai votar, independente do partido, né? Porque a maioria naquele Congresso, lá eu digo e assino embaixo, é indecente. E temos lá um presidente indecente com certeza absoluta. Então nós temos que, de fato, fazer uma grande mudança no Congresso, né? Olhar para aqueles que vocês entenderem que agiram sempre correto com a história e com a coerência desses debatedores aqui, que retornem. E aqueles que tiveram desvio de conduta, que estão em lista para cá e lista para lá, vamos olhar direitinho. Não quer dizer que jornalista é bandido, mas vamos olhar direitinho. Esse país tem tudo para dar certo. Nosso país é belíssimo, de uma gente honesta, trabalhadora, competente. Agora está na nossa mão. Só para concluir isso, me perguntam para mim às vezes, mas esse Supremo, esse Judiciário, sabe quem é que escolhe o Judiciário? É nós, é os congressistas. Claro, porque o presidente da República indica e cai lá na mão do Congresso. Então, um Congresso decente, poderíamos ter também um Supremo decente, porque esse aí, vamos ser claros, né? Deixa muito, muito a desejar. Mas precisa mudar o Judiciário, podemos mudar o Executivo e também o Legislativo. E está nas suas mãos e é fácil. É só no dia que votar, escolher um candidato qualificado e apertar o botão, sim ou não. Olha, eu quero colocar à disposição de vocês vão ganhar os passaportes aí para Aqualocos, né? Para que lá no quilômetro 50 da nossa Estrada do Mar vocês convivam com aquele parque maravilhoso, viu, Milton? Ampliado, agora tem lugar até para charutinha, viu? Tu que gosta, tu, Milton, mas não, é fantástico o parque. Olha, brinquedos extraordinários, lá é lazer puro. Então, ao final do programa vocês vão ter. É bom mesmo, quilômetro 50. Com 50. Já tem netos? Mas então vai levar de novo 5 netos? Bom, eu já até pedi para buscar aí os nossos passaportes do Aqualocos. Mas queremos agradecer a presença do Paulo Pires, da presidente da FECOAGRO, Neimânica, da Cotrijal, da Expo Direto Cotrijal, do senador Paulo Paim, do Milton Machado, empresário da Aspecer. Fique agora com as principais notícias do dia da sua região, com os apresentadores locais do nosso Jornal da Pampa. Obrigado, boa noite. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital. Clique e simplifique. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.